Olá, meu nome é Cristina Teles e hoje, em mais um Manancial da Semana, nós vamos meditar na palavra do Senhor que está lá em 1 Reis 19:12, que diz: E depois do terremoto houve um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Nesse capítulo 19, nós lemos que o mesmo Elias que tinha enfrentado quase 1000 homens, o mesmo homem que tinha desafiado tanta gente, aquele homem que viu o fogo do céu descer e tantos outros milagres, ainda assim ele teve medo e se escondeu em uma caverna. E muitas vezes nós somos desafiados por situações ou somos perseguidos em alguma área da nossa vida e nós nos acovardamos diante dessa situação. Mas a palavra de Deus diz para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque o temor não pode nos paralisar. Naquele momento da vida, Elias tinha retrocedido e ele tinha até se escondido, mas Deus tinha um chamado para Elias. O chamado de Elias era para a guerra, para guerrear mesmo, para as lutas, para viver desafios em Deus. E ali o Senhor falou com Elias e falou para que ele permanecesse em um monte na presença do Senhor, porque ele iria passar. E aí veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, e Deus não estava em nada daquilo. Deus estava em uma voz mansa e delicada. E hoje eu quero dizer para você obedecer os sinais e ficar atento ao que o Senhor quer dizer a você, porque a voz dele é mansa e delicada. Você tem pedido uma resposta do Senhor para suas orações, nas suas orações. E muitas vezes a voz do Senhor é mais sentida do que ouvida. Eu quero compartilhar hoje com você algo que aconteceu. Eu estava indo na casa da minha amiga com meu filho e ele perguntou como que ele podia ver Deus ou ouvir Deus, falar com ele, sentir Deus. E eu abri todas as janelas do carro e acelerei. Nisso, o vento bateu muito mais forte nele. E aí eu falei, o Papai do Céu é assim como o vento. Você não pode ver ele, mas você pode sentir. E muitas vezes a voz de Deus também é assim. Você não consegue ouvir ela claramente como eu estou falando contigo agora. Mas muitas vezes ele tem falado no seu espírito. E se você tem prestado atenção a isso, você vai saber que é ele. E eu quero te dizer que se você tem pedido uma direção para o Senhor, para tomar uma decisão quanto a alguma coisa, preste atenção nessa voz interior, quando você aquieta o seu espírito e essa força dentro de você é tipo uma convicção do que você tem que fazer. Nós temos que aprender a esperar também o desenrolar do Senhor nas nossas vidas, para que a gente entenda a vontade soberana dele sobre as nossas vidas. E se você tem buscado fazer algo e essa voz interior dentro de você diz que não é isso, é outra coisa, e essa outra coisa pareça uma grande loucura à vista dos humanos, não se preocupe, porque é tudo entre você e Deus. Se é o Senhor que falou contigo e você tem convicção disso, simplesmente ouça e obedeça, confia nele, porque mesmo que pareça uma grande tolice, o Senhor sabe todas as coisas e no fim você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem. Se você quer realmente conhecer a voz do Senhor, não para pensar no que vai acontecer, somente obedeça.
obedeça. Mesmo que você precisa avançar no escuro, obedeça, porque é o Senhor, a própria luz no meio de toda essa escuridão. E quando você entender que você tem que obedecer somente, tudo vai ficar muito mais fácil, com certeza. E o mesmo Deus que tinha chamado Elias para a guerra, para as lutas, para viver desafios e não ficar ali escondido numa caverna, é esse mesmo Deus que tem chamado você. E o que eu tenho para te dizer hoje, obedeça os sinais que o Senhor tem enviado na sua vida. Somente obedeça. Essa mensagem ela é inspirada no devocional Mananciais do Deserto. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, seja canal de bênção na vida das pessoas. Eu sempre tenho dito e volto a dizer, nós temos vivido dias muito difíceis e nós precisamos olhar ao nosso redor e compartilhar o que temos de bom em nós. E essa mensagem pode ser justamente algo que alguém esteja esperando, sabe? Porque nós realmente temos que ouvir a voz do Senhor e entender que muitas vezes a voz dele é mansa e delicada e não é exatamente, sabe, é um terremoto, eu vou arrepiar e vou, sabe, sentir uma voz que ecoa. Não, é como o vento. Você não pode ver, mas você pode sentir. Uma abençoada semana para você e a sua família. Shalom, shalom.